Os aços são ligas metálicas compostas por ferro e carbono, com seu percentual de carbono variando entre 0,008% e 2,14%. Acima destes percentuais, vamos ter o ferro fundido. Quanto maior o percentual do carbono, maior a dureza do aço, que tem como características principais a facilidade de deformação por forjamento, laminação e extrusão. O aço estudado pelo nosso grupo foi o aço SAE 4340. É um aço liga que tem relação com o cromo, o níquel e o molibdênio e possui aproximadamente 0,4% de carbono na sua composição. Esse aço possui alta temperabilidade, alta resistência mecânica e elevada tenacidade, mas em contraposição ele possui usinabilidade e soldabilidade ruins. Com o aço 4340, nós conseguimos uma boa forjabilidade, ou seja, uma boa facilidade para o tratamento térmico, mas uma baixa susceptibilidade e boa resistência à fadiga. Suas aplicações incluem rodas de trens e trilhos de ferrovias, entre outras peças de máquinas e componentes estruturais, que exigem uma boa combinação de alta resistência à abrasão e tenacidade. A metalografia estuda a morfologia e a microestrutura dos materiais. Para a realização da análise, o plano de interesse da amostra é cortado, lixado, polido e atacado com reagente químico, de modo a revelar as interfaces entre os diferentes constituintes que compõem o aço. Começamos o processo com o embutimento da amostra. A realização do embutimento é através da embutidora metalográfica. O embutimento é realizado para facilitar o processo de lixamento e polimento do material. Para realizarmos o embutimento, temos que aplicar um desmudante nos êmbolos, para evitar que a baquelite grude. Colocamos o êmbolo inferior na máquina, o lado que será analisado para a amostra para baixo, acrescentamos o baquelite na parte superior da máquina. Por fim, o êmbolo superior da máquina para começarmos o processo. Ao colocar a haste no lugar, fechamos o óleo e com o macaco hidráulico aplicamos uma força de 25 kN de forma constante durante o aquecimento da baquelite, pois durante o processo há uma perda de pressão. Ao final de 10 minutos do processo, ocorre o resfriamento da peça em água. Vamos para a parte do lixamento. O lixamento serve para eliminar os riscos e marcas mais profundas da superfície, preparando para o polimento. Utilizaremos a bandeja com refrigeração à água para o lixamento manual do corpo de prova embutido. Em cada calha tem diferentes lixas de diferentes granulometria. O processo de lixamento ocorre em uma única direção em cada calha. A mudança de direção é feita rotacionando a peça em 90 graus, de forma a eliminar todos os riscos da amostra. Após o lixamento, vamos para a parte de polimento. O polimento servirá para termos o acabamento superficial isento de marcas, deixando a superfície lisa, plana e espelhada, para que ocorra a análise do aço. O dispositivo de polimento utiliza tipos de panos e feltros. Ao aplicar e espalhar a pasta de diamante no pano de polimento, lubrificamos com álcool. O polimento segue segurando a amostra levemente em cima do pano, até que as marcas de lixamento não sejam mais visíveis e a superfície esteja espelhada. Após o polimento, começaremos a parte do ataque químico. Utilizando o ácido nítrico de álcool etilínico, nital 3%, mergulhamos a amostra por 5 segundos para agitar a superfície polida, deixando reagir cerca de 5 a 15 segundos. Após o ataque, lavamos imediatamente a superfície atacada com álcool. Em seguida, efetuamos a secagem utilizando um jato de ar quente na superfície. Ao final do processo, conseguimos visualizar no microscópio a microestrutura do aço 4340. Percebemos na imagem os contornos de grãos,
onde a região mais clara é a ferrita e as regiões mais escuras é a perlita, que é composta de ferrita mais cementita. A ferrita consegue solubilizar no máximo 0,022% de carbono, e ao atingir o seu limite de solubilidade, começa-se a formar a perlita. A têmpera é um processo que consiste em aquecer aço a uma temperatura suficiente de forma que ocorra mudança de fase em seus grãos. Após essa mudança de fase, ocorre um resfriamento brusco desse aço, o que altera suas propriedades mecânicas. Para a realização da têmpera, temos o aço 4340. E antes de submeter este aço a elevadas temperaturas, mediremos a dureza antes do início da têmpera. No equipamento de dureza, através de uma ponta de diamante, aplicamos uma força de 150 kforças e obtemos 4 medidas em HRC. Com isso, determinamos uma dureza média de 29 HRC para o aço 4340. Depois de medirmos a dureza, o aço é colocado no forno e submetido a uma temperatura de 950 graus Celsius durante o tempo de 50 minutos. Para entendermos melhor o que acontece durante a têmpera, precisamos analisar o diagrama ferro e carbono. O aço 4340 possui uma impureza de 0,4% de carbono, e analisando o diagrama ferro e carbono, para valores de temperatura abaixo de 727 graus Celsius, temos a microestrutura de fase perlítica do aço. O ferro puro possui uma microestrutura denominada ferrita, de estrutura cristalina CCC, cúbica de corpo centrado. A ferrita consegue solubilizar no máximo 0,022% de carbono e, ao atingir o seu limite de solubilidade, ocorre a formação da perlita, que é composta de ferrita mais cementita. As propriedades nessa fase apresentam características intermediárias à ferrita, que é macia e dúctil, e cementita, que é dura e frágil. Acima de 720 graus Celsius ocorre a mudança de fase do aço. Ele deixa a fase perlita, passa para a fase ferrita mais austenita, onde ao atingir 950 graus Celsius, o aço alcança completamente a fase austenítica, ocorrendo a mudança na sua estrutura cristalina, que passa a ser CFC, cúbica de face centrada. Ao final do tempo, o material é retirado do forno e submetido a um resfriamento brusco. Por ser um aço liga e possuir maior concentração de carbono em relação aos outros, o aço 4340 é resfriado no óleo, pois necessita de um resfriamento mais lento, de modo a evitar trincas e rachaduras na amostra. Logo depois, a peça é lixada de forma a remover sua oxidação, e em seguida mediremos a sua dureza final. Obtemos 4 medidas de dureza em HRC. Traçamos uma medida e chegamos ao resultado de 39 HRC. O rápido resfriamento do aço impede o processo de difusão do carbono. Sem difusão, há uma supersaturação do carbono, onde obtemos naturalmente uma solução sólida de fase martensita, ocorrendo o rearranjo estrutural dos átomos para a estrutura cristalina TCC. Esse rearranjo aumenta as tensões do material, proporcionando maior dureza ao aço. Com as imagens geradas pela metalografia, podemos perceber que o aço 4340 é um dos aços mais duros, pois a sua microestrutura há uma grande concentração de perlita nos contornos de grão, sendo aço com boa temperabilidade devido aos elementos de liga como o níquel, cromo, molibdênio, além de boa tenacidade e resistência mecânica. Os resultados do tratamento térmico mostram um aumento de dureza no aço de 29 para 39 HRC, um aumento percentual de aproximadamente 34%. A martensita é uma fase final do aço que ocorre devido à supersaturação do carbono e seu resfriamento rápido. Esse processo aumenta as tensões internas do material, aumentando sua dureza e resistência mecânica. Porém, há uma perda na sua tenacidade e ductibilidade. Em aplicações tecnológicas, o aço após a têmpera necessita passar por um tratamento térmico de revenimento, onde a peça é reaquecida a uma faixa de temperatura durante um certo período de tempo.
com o objetivo de diminuir as tensões internas na martensita, promovendo a recuperação da ductibilidade e tenacidade durante seu resfriamento em temperatura ambiente. A dureza esperada no aço, depois da têmpera, varia entre 54 e 59 HRC, podendo diminuir com o tratamento térmico de revenimento. Devido a essas características físicas que o aço 4340 apresenta, eles são utilizados de acordo com suas necessidades técnicas, recomendadas para a fabricação de virabrequins, bielas, parafusos, peça para indústria automobilística, naval, aviões, engrenagens, ferramentas manuais e entre outros materiais que necessitam de boa resistência mecânica e tenacidade.